Fala, galerinha do canal. Hoje a gente vai falar sobre livros. Tecnicamente a gente ia lançar um livro essa semana. Um livro? A gente ia lançar um vídeo essa semana sobre jogos. Só que depois que a gente criou o canal, começou a tudo que é eletrônico na nossa casa dar ruim, entendeu? Então, assim, a gente vai lançar quando conseguir. Como vocês podem ver, o fundo é diferente, porque a gente tá na chácara da nossa família. Não da minha, da minha tia, na verdade. Que é da nossa família. É da nossa família, mas enfim, a gente vai gravar aqui pra ficar legal. Ficar chablauzinho, né? Fundinho da hora, etc. Então, Se o Telo não comer a nossa câmera, o Telo é o cachorro. tela com cachorro, Enfim. desse tamanho, É. labrador. Então, enfim, hoje a gente vai falar de Círculo do Livro. Foi uma editora brasileira formada por duas grandes empresas, o Grupo Abril, né? E uma editora alemã que eu acho que chama Bertelsmann, alguma coisa assim. Formada em 1973. Exatamente. Elas vendiam livros por um sistema de clube, onde a pessoa que era indicada por um sócio do clube Alguém já? chegava para ela uma revista quinzenal com vários títulos de livros e ela tinha que alugar, Não, comprar. comprar, na verdade, um livro a Pelo cada menos- pelo menos um livro, né? pelo menos um livro a 15 dias. Pra poder continuar dentro do clube. E aí a revista era grande, então tinha tipo dezenas e dezenas de livros e sempre vinha títulos novos, às vezes algumas coisas que não eram tão conhecidas, mas era bem legal. Nos primeiros 5 anos a empresa teve um pouco de prejuízo, né? Porque é difícil, né? As pessoas não chegava tão longe e não era todo mundo que conhecia, né? Então ela teve um pouco de prejuízo aí no início. Mas não foi um problema tão grande para a empresa alemã, porque ela era muito grande mesmo, né? Ela era a segunda maior organização editorial do mundo e ela tinha 49% da Círculo do Livro, então ela conseguiu levar bem esse prejuízo do começo. Em 1983, as editoras anunciaram quadros de 800 mil sócios espalhados por 285 municípios brasileiros, atendidos por uma cadeia de mais de 2 mil sócios. Sócios não, vendedores. Vendedores. Sócios. Sócios, porque eles que... Enfim, você imagina, é tipo uma Avon, sabe? Só que com livros. Eu acho bem legal. Enfim, o catálogo da Círculo do Livro, ele era bem divulgado. Ele era divulgado, né, aos sócios através da distribuição gratuita da revista do livro e entre os inúmeros títulos disponíveis, que encontravam-se inclusive alguns que eram cedidos por outras editoras e outros autores que às vezes não estavam, né, dentro desse Círculo esquema do todo. Livro. Bom, então... Os livros, eles eram muito bem acabados, eles tinham capa dura, os desenhos da capa eram muito bem feitos. Todos os livros, todos mesmo, eram feitos de capa dura. Não tinha nenhum livro que nem os livros de hoje que eram feitos com aquela capa molenga que a gente vê. Ele normalmente vinha com a capa dura e a contracapa, né? A capa aquela que é só pra proteger, né? Então eles eram sempre bem feitinhos. Os desenhos da capa também eram muito bem feitos, alguns muito coloridos, outros nem tanto. As páginas eram meio grossas, assim, tinha impressão muito boa, então não eram livros de má qualidade, eram livros de muito boa qualidade. E também, levando em consideração que eles eram assim de capa dura e tudo bem editado e tal, ele era muito mais barato do que os livros nas próprias livrarias mesmo, né? E como não era todo mundo que tinha acesso à livraria na época, então era bem legal você ter essa condição de comprar esses tipos de livros, né? Na época, a Círculo, ela chegou meio que para quebrar os paradigmas de que as pessoas que não tinham, de que só pessoas que tinham acesso de boa condição financeira teriam acesso à leitura, né? Então foi graças a esse projeto que muitos leitores mais humildes deixaram de ficar preocupados só com prazos de entrega de livro na biblioteca, De pagamento e tal, e começaram a poder ter seu próprio acervo, né? De livros na sua casa, então era uma coisa bem bacana, né? Considerando que eles eram bem mais baratos. Tudo bem, na época era vendido cruzeiro, etc. Então a gente não consegue ter uma base para explicar, mas eles eram bem mais baratos. Tipo, se um negócio era 12 mil, o outro na revista era tipo 2 mil, sabe? Tipo, então era bem diferente. Agora, uma coisa que a maioria das pessoas que era funcionário, que era sócio e
que comprava os livros da Círculo do Livro, que não entende é como que sumiu. Tipo, eram duas empresas muito grandes, entendeu? Tinha muito dinheiro envolvido, muita gente envolvida. Era uma coisa que dava dinheiro. Só que como é que duas editoras mundialmente famosas conseguiram ser levadas à falência? Enfim, a empresa alemã, quando ela percebeu que teve uma pequena queda na quantidade de livros vendidos, ela saiu fora do negócio e deixou para o Grupo Abril se ferrar, né? E nessa, ela vendeu tudo que ela tinha para a Abril, e a Abril ela não conseguiu aguentar o rojão de diminuição de vendas e a própria empresa mesmo, ser uma empresa muito cara, que teve que ser vendida do nada, foi bem pesado para ela e ela não conseguiu aguentar. A Círculo encerrou as atividades no final da década de 90, só que ela continuou como uma gráfica e ela continuou produzindo capas para alguns livros e alguns desenhos para outros livros. E ela encerrou definitivamente suas atividades nos anos 2000. A gente até hoje não sabe direito o que aconteceu. Sabem que ela foi vendida no final dos anos 2000, mas ninguém sabe direito para quem, ninguém sabe o que houve com a empresa depois, mas ela terminou bem do nada, então foi bem estranho. Enfim, a minha mãe, ela fazia parte do Círculo do Livro, por isso que a gente resolveu falar, e ela tem muitos livros daquela época, né, que ela comprava, e ela adorava, ela achava a maior sensação quando a revista chegava, ela queria morrer ela queria comprar a revista inteira. O que eu achava interessante da Círculo, e eu achava que valia a pena voltar, inclusive, hoje em dia, é que o que eu vejo muito na internet, no Facebook, em alguns grupos que a gente participa de leitura, que as pessoas que moram mais longe de cidade grande, tipo São Paulo, a gente mora em São Paulo, então é fácil, você tem livraria para tudo que é lugar, você consegue achar com muita facilidade. Você entra no, sei lá, no Submarino, alguma coisa assim, você compra livro muito barato. Só que o que acontece? Você cata, vai para uma cidade do interior, ou vai para uma cidade, tipo, lá do norte, alguma cidade mais do interiorzinho pequena. mesmo, sabe? Você não tem livraria, você não tipo tem acesso tão aqui fácil. Onde a gente tá, não tem livraria perto, entendeu? Você não tem acesso tão fácil. Aí a pessoa vai... compra um livro que é tipo, tá em promoção, tá 20 manga, ela fica toda feliz, compra o livro. Aí você vai ver o frete é R$30. Então, tipo, é um absurdo. Então, eu acho que é muito bacana se alguém conseguisse voltar com esse negócio. Porque imagina que legal se todo mundo conseguir ter um acesso a um livro que é bom, é mais barato e eles não têm, tipo, um frete pra entregar. Você tá comprando na revista. Eles têm que se virar pra entregar, entendeu? E eu acho que as pessoas iam conseguir ler muito mais se tivessem uma coisa dessa pra poder fazer, né? Pra poder comprar. O legal desse Círculo do Livro também é que as pessoas que participam, algumas pessoas que participavam, quando elas eram amigas, alguma coisa assim, sempre quando elas chegavam um livro, elas pegavam, às vezes elas se reuniam e comentavam sobre o livro que ela leu. Isso é bem legal, fazer um grupo mesmo, sabe? Um grupo de leitura e tal. E assim, eles sempre tinham um livro do mês, né? Que eram os livros assim indicados, né? Naquele período. E os livros da revista assim inteira, que você podia comprar qualquer um que fosse. Mas eles tinham indicação. Então, se você quisesse comprar e fazer parte do pessoal que estava lendo e tal, era bem bacana. Enfim, a gente trouxe 3 livros aqui que eu já li. A Jaque, ela não leu inteiro. Mas eu sei a história de um deles. Mais ou menos, naquela. A gente tem muito livro de... Meu pai tem muitos de alienígena, de ET, essas coisas que era tipo do Eric Von Däniken, que é aquele cara famoso, né, que fala sobre... Cientista famoso, né, que fala sobre ETs e etc. E eles têm uns livros muito bacanas, daquele lá, todos de capa dura, lindões. E a gente trouxe 3 do Jay Anson. Ele chama 666, O Limiar do Inferno. Limiar, não? O Limiar do Inferno, agora foi. Esse daqui, ele fala sobre um casal, que ele tava de férias, esse casal. E aí, quando eles voltam pra casa, uma nova casa tinha sido transportada pra lá, sabe? Que nos Estados Unidos tem bastante dessas, casas são de madeira, então é fácil de levar, né? Ela tinha sido transportada pra vizinhança, né, deles ali, né? E a casa, na verdade... Vários anos antes, ela tinha sido o palco de uma série de assassinatos. Então, ela ficou meio que amaldiçoada, sabe? E eles, né, esse casal, só fica sabendo desses acontecimentos quando começa a acontecer muita coisa estranha na casa, né? E aí, eles começam a pesquisar pra ver o que houve.
Só que aí acontece um monte de coisa sinistra e horrível. E é muito bom o livro. Enfim, então ele é um livro de terror, né? De suspense e tal. Muito bom. E ele é parecido, porque ele lançou mais ou menos na mesma época do livro Horror em Amityville. Então ele é bem legal. E o filme do Horror em Amityville também é bem parecido com o livro, então ele é mais ou menos desse estilo. Capa dura. Capa dura, bonitinho. Esse daqui ele tá sem a contracapa, mas a minha mãe ela fazia uns negocinhos com plástico pra ficar bem certinho. Então os livros estão tudo inteirão. Esse é um outro livro que a minha mãe tinha, é da Esfinge, de Robin Cook. E a Milena vai contar a história dele, porque eu não sei a história dele. Não sei a história dele. Enfim, nesse livro, é uma egiptóloga, uma moça, eu acho que ele se passa em 80 e pouco, sei lá, uma coisa assim. Ela tinha o sonho de ir pro Egito e quando ela finalmente consegue ir para realizar os sonhos de visitar os templos e monumentos, tipo, ao vivo, né? Ela não imagina que visitando e pesquisando um pouco, ela vai numa loja, ela consegue achar várias estatuetas e coisas da época antiga, do Egito Antigo, né? Só que ela só consegue descobrir que as coisas são falsas, né, e tal, e ela consegue achar uma estátua de verdade dentro de uma das lojas. E quando ela acha, ela acaba colocando a vida dela em risco, porque ela se envolve numa trama de intrigas, corrupção e morte, que acontece com o tráfico de tesouros do Antigo Egito, né? E acaba meio que despertando uma maldição dos faraós, né? Relacionado com, acho que o Tutankhamon, alguma coisa assim. É um livro bem bacana, conta uma história de um jeito legal. O autor, ele era um médico, então ele conta um pouco sobre... Ele fala de um jeito diferente, é bem bacana o livro. Capa dura. Esse, que é Um Cântico para Leibovitz. Ele é uma história bem diferente, na verdade. É do... Eu acho que é o Walter, mas eu não sei se é o Walter ou se é o Walter, enfim. É o Walter M. Miller. Júnior. Tem um Júnior. Depois a gente bota a capa direito, né? Mas enfim, ele se passa num futuro pós-apocalíptico. Daqui, tipo, sei lá, no ano 3000, sei lá quando. Ele se passa num mosteiro que existe no meio do deserto. Depois de uma guerra nuclear, né, que teve e praticamente destruiu a humanidade inteira. Minha família inteira tá olhando, a gente podia filmar eles pra ficar bonito, assim, sabe? A humanidade, bom, enfim, destruiu a humanidade toda. E ele vai se desenvolver em 3 períodos, o livro, então ele é dividido em 3 partezinhas, né? Que são separadas por séculos. Então, ele vai mostrar meio que a reconstrução da civilização. Né? Então ele é dividido em Fiat Homo, que é a parte meio que demonstra como se fosse a Idade Média. Eles não sabem de nada, não sabem mais ler nem escrever. As poucas pessoas que restam tem algumas com probleminhas, etc. É bem diferente. A Fiat Lux, que fala do Renascimento, né? E a Fiat Voluptas Tua, que é o desenvolvimento da humanidade já, tipo, levando para um pico, assim, como se tivesse agora, vai. Então, Fiat Homo é faça ser homem, Fiat Lux é faça ser luz, e Fiat Voluptas Tua é faça sua vontade, né? Então ele liga bastante com... Ele não liga com a Bíblia necessariamente, mas ele se passava... ele foi desenvolvido numa época de Guerra Fria. Então tem aquela coisa de tipo, putz, vai ter uma guerra nuclear e tal. Então é bem bacana o livro. E ele mostra as desgraças que pode acontecer se isso acontecer, entendeu? Ele é bem bacana. Eu achei muito bom, pelo menos, né, quando eu li. De capa dura. Olha que bonitinho. E pra provar que é mesmo da Círculo do Livro, eles sempre deixam marcado. eles sempre deixam a marca Agora vai ter que chegar bem aqui embaixo. Não sei, escrito a editora Círculo do Livro. E aí todos os livros dele tem escrito bonitinho e tal, então tem o símbolozinho deles. Enfim, eles venderam muito, eles tinham muitos livros bons, a gente tem vários, tem uns livros que voltaram recentemente, tipo... Os Reis Malditos voltaram a vender um tempo atrás, Dunas voltaram a vender um tempo atrás também, mas não da Círculo, né? Os da Círculo são bem bacanas também, todos de capa dura, bem bonitos. Capa dura. Enfim, tipo, a gente falou sobre esses daqui, a gente pretende falar de livros diferentes, não só dos da Círculo, né? Falar de livros mais novos também. Mas eu gosto de falar desses mais antigos porque as pessoas não conhecem. Então é bacana conhecer, né? Porque eles são bem legais. E é isso, então a gente agradece pelas visualizações dos outros vídeos.
A gente pede que você se inscreva no nosso canal, de novo. Quem não se inscreveu ainda. Curta, por favor, o vídeo, espalhem pros amiguinhos e, se possível, comentem, qualquer coisa, compartilhem pra gente, por favor. E é isso aí. Muito obrigada, gente. Tchau. Até mais, até o próximo vídeo.